Boa noite. Então, pessoal, se vocês já quiserem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, o combinado aqui com o Cabral é que a gente vai iniciar e em determinado momento pode ser que ele dê uma parada para responder as perguntas, na metade da palestra. E no final da palestra, aí a gente abre para todo mundo fazer a pergunta que quiser, se quiser fazer algum comentário. Dedé, boa noite, Dedé. Juliana, de Curitiba. Tiago Ravi. Boa noite, Tiago Ravi. Boa noite, Ravi. Boa noite, Isabel. Camila, de Atibaia. Boa noite, o pessoal chegando. Em 3 minutinhos a gente começa. Oi, pessoal, estamos representando o projeto Pratique Hipismo, do Nordeste Presente. Legal, pessoal do Brasil todo aí participando. Fabiana, oi, Fabiana. Acho que o som tá legal, né? O pessoal tá escutando bem. Tá bem, aqui tá bom também. Vamos aparecer para o pessoal aí? Vamos sim. Então vamos. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz porque estou conseguindo colocar o projeto Equestre Online em prática, né? O Cabral foi o primeiro a topar, a participar desse projeto, né? Então, Cabral, muito obrigada aí pela sua participação. A minha ideia é realmente compartilhar conhecimentos, né? Compartilhar dicas para um hipismo melhor. Inclusive, eu peço a contribuição de todos vocês. Quem tiver alguma dica importante ou algum conhecimento que ache relevante, que queira compartilhar, o espaço é para isso, né? Então, é só entrar em contato comigo que a gente agenda uma palestra. A ideia realmente é essa, é compartilhar conhecimento. Eu vou me apresentar rapidamente, mas eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou de Brasília, eu sou Amazonas, né? Eu monto na categoria, sou da categoria amador, na modalidade salto. Eu já estou envolvida no meio equestre já tem bastante tempo, né? Sou desenhadora de percurso, já fui proprietária de um centro de ecoterapia, de uma escola de equitação, hoje eu tenho meu manejo, fui diretora da Confederação Brasileira de Hipismo, ou seja, adoro cavalo é minha paixão e estou sempre tentando trabalhar em alguma coisa relacionada a isso. E meu último projeto é esse, é o Equestre Online, que é realmente divulgar conhecimento para um hipismo melhor. Então, a ideia do projeto é essa e vocês estão todos convidados para quem quiser contribuir, tá? O espaço está aberto para isso. Cabral, vou passar para você se apresentar, falar um pouquinho de você aí antes de começar a palestra. Ok, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui com a Flávia, ajudando nesse projeto. Acho que é uma forma da gente divulgar o esporte. No meu caso, que sou profissional, sou cavaleiro, sou treinador, é uma forma de eu estar ajudando a pessoas que podem errar menos, talvez, com algumas dicas. Então, fiquei bem satisfeito. Quero falar para vocês que é a primeira vez que eu faço isso. Em cima de cavalo não tem computador. Então, para mim é tudo muito novo, mas eu estou aberto. Eu acho que isso aqui é o caminho do futuro. E se ela começou por mim, eu fiquei bem satisfeito. Me dediquei, trabalhei um pouco aqui, fazendo coisas que eu não sabia fazer, para tentar fazer o melhor para a gente. Então, a ideia é falar um pouco sobre algumas dicas, coisas que eu vejo acontecendo, que são tradicionais, as pessoas continuam cometendo, e eu acho que às vezes isso daí atrapalha na carreira das pessoas, atrapalha no desenvolvimento do esporte. A gente quer um esporte cheio,
e se as pessoas erram e se elas param, o esporte perde com isso. Então, eu realmente aqui estou trabalhando para o esporte, quero que o esporte cresça, quero que o esporte vá bem, quero as pessoas satisfeitas e felizes praticando hipismo. Então, eu separei aqui algumas situações que são tradicionais do dia a dia, são coisas de bom senso para a gente falar um pouco. E no final algumas dicas que são pessoais, são minhas, que eu, como treinador e como cavaleiro, gosto de olhar para elas de uma forma bem particular e queria expor isso para vocês. Então, vou aqui compartilhar alguns slides. Se a gente sentir necessidade, no meio da palestra, abrimos para algumas perguntas, e se não, no final da palestra, a gente abre para todo mundo perguntar o que quiser. Eu espero aí que realmente eu possa ajudar. Então, vamos lá, Cabral? Vamos começar a palestra? Vamos começar. Eu acho que o pessoal já chegou, né? Já 8:02. E é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem fazer comentário, podem fazendo, e quiserem colocar a pergunta privada, porque aí eu vou anotando aqui e no final eu passo para o Cabral, ok? Então vamos lá, Cabral. Flávia, antes de começar, algumas pessoas aqui falando sobre se a imagem já está aberta. Não sei se era bom, antes da gente começar, você dar uma dica aí de alguma coisa. Tem muita gente falando. Se estiver conseguindo ver, dá um dá um refresh aí para. Mas aqui tá normal, assim, já tá aberta, né? A minha câmera e a câmera do Cabral tá aberta, elas estão abertas. Se vocês quiserem fazer algum comentário aí, se não estão conseguindo ver, ou quem está conseguindo ver, Silvia, boa noite, Silvia. Se alguém estão conseguindo ver, dá um feedback aí pra gente. Bom, vamos lá, Flávia. Vamos. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Pessoal, para você ver maior, é só clicar na tela, tá? Bom, vamos lá. Flávia, como está a imagem? Tá boa? Agora eu não vejo mais os comentários. Tá ok. Eu estou aqui com os comentários, está aparecendo grande a imagem, já está aparecendo o primeiro slide. Então tá bom. Bom, eu acho que tá vendo bem, a Ju falou que está perfeito, a Vanessa falou que está vendo muito bem. Eu acho que está vendo bem. Pode ser que estou conseguindo ver. Ok, estamos vendo aqui na TV da Federação. Legal, acho que o pessoal está vendo. Ótimo. Só quem está conseguindo ver, de repente, é problema da internet. Mas, Felipe, eu estou conseguindo ver. Beatriz, boa noite. É isso aí, podemos começar, Cabral. Então, tá bom. Flávia, você fica à vontade, você que está com o pessoal aí agora, para se precisar parar em algum momento, a gente para e recomeça, não tem problema nenhum. Pode deixar, pode deixar. Ok? Bom, então o tema da nossa palestra é Dicas para uma Carreira Hípica de Sucesso. Eu tentei separar algumas coisas para que a gente diminua o erro das pessoas que montam, erros que podem muito facilmente ser evitados. Essa frase é uma frase que um amigo que me ajudou na palestra, o Kitaro, amigo, cavaleiro, ex-aluno, escolheu porque é um filósofo do hipismo aí. Então, eu também acho uma frase muito adequada para a gente aqui. Bom, queria começar com a introdução falando por que as pessoas começam a montar. Então, a reflexão, né? Todo mundo começa a montar porque gosta de cavalo. E quando as pessoas param de montar, elas não param de gostar de cavalo, elas continuam gostando do cavalo. Então, alguém que montou na fazenda, alguém que acha o bicho bonito, alguém que nunca viu o cavalo, eu recebo alunos na escola que nunca viram cavalo na vida e querem montar cavalo, tem alguma coisa ali que realmente a gente não consegue explicar. Então, todo mundo, normalmente, se não for de uma família tradicional do esporte, começa a montar porque gosta de cavalos.
e quem não gosta pode começar a gostar em algum momento. Normalmente as pessoas começam a montar em alguma escola e existe fases e níveis para a gente passar no esporte, né? Então, quem começa a praticar hipismo começa numa escola. E tem um momento que a gente tem que tomar a decisão de sair da escola para praticar o esporte num nível melhor. Primeira coisa que eu acho, não tenham pressa. Não só de sair da escola, mas de passar de nível. Sintam-se sempre seguros, sintam-se sempre bem, para que vocês possam, com segurança, que eu acho que é uma das coisas mais importantes do nosso esporte. A gente está acostumado a ouvir que cavalo é perigoso, cavalo isso, mas a gente que está dentro de uma hípica sabe que não é bem assim, que se a coisa for feita com consciência, ela é segura. Se tiver um bom treinamento, se tiver um bom cavalo, a gente sempre tem isso daí junto uma segurança. Iniciantes, alunos que estão começando, cavaleiros e amazonas que estão no começo da carreira, eles não têm muito objetivo no esporte. Eles têm o objetivo de montar, de criar intimidade com os cavalos, mas não têm o objetivo de competição ou chegar em determinada altura. Normalmente eles não sabem o que vem pela frente. E é normal. Mas essa falta de objetivo competitivo, ela vai mudar com certeza a partir do tempo que a pessoa começa a ir nas competições, né? No caso da escola, eu acho que enquanto a pessoa se sente evoluindo, a escola ela é necessária e é boa. Quando a gente vai sair da escola, eu acho que tem uma sequência de coisas que a gente pode listar, né? E a primeira delas, escolher um professor. Tenho nesse professor aí a segurança de dividir a responsabilidade, as metas. É ele que vai ser responsável, e ele é responsável, e se não for, deveria ser, pela escolha de um cavalo, pelo treinamento, pela sua segurança. Então, normalmente, os profissionais, eles têm currículo, eles têm resultados. Então, eu aconselho escolher sempre um professor que já tem alguma experiência. A chance de você errar é bem diminuída. Bom, escolhendo o professor é um grande momento da carreira da gente, né? Hora de definir o objetivo. Eu vejo que pessoas no esporte escolhem um objetivo por dia. Não dá para escolher um objetivo por dia. A gente tem que ter um objetivo a curto prazo, a médio e a longo prazo ter outro. Assim as coisas funcionam de uma forma mais planejada e mais organizada. Então, esses objetivos eles podem ser facilmente alterados. Tem pessoas que querem ser profissional de qualquer jeito e daqui a pouco elas resolvem que vão ser amadoras. Tem pessoas que querem ser amadoras e daqui a pouco querem saltar um pouco mais, querem ir mais longe, acabam se dedicando um monte e acabam se tornando profissionais. Então, o que eu acho é que a gente tem que ter um bom senso. Onde eu quero chegar? Tem que saber onde eu quero chegar. Para chegar em algum lugar, a gente tem que escolher um caminho. E existem vários caminhos para você chegar num determinado lugar. Então, é uma forma de você organizar e tentar fazer o mínimo de desvio possível. O caminho que você escolhe ele deve ser bem planejado para não ter muito desvio nem muito tropeço. E eu acho que um grande pensamento é a gente saber se tem condição de chegar lá, né? Algumas pessoas, às vezes, têm um cavalo que salta na prova de 1 metro, mas ela quer pular 1,20 m com aquele cavalo. Isso é trabalhar na exceção. Acho que a gente tem que trabalhar na regra. Ser exceção à regra nunca é uma coisa muito fácil, né? Porque a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo. Quando a gente parte para uma coisa onde a chance de dar errado é maior que a chance de dar certo, a gente tem que rever esse conceito.
Hora de ter um cavalo. É muito normal as pessoas quererem primeiro o cavalo bonito. Eu escuto isso aí toda hora. Ah, professor, eu quero um cavalo preto, com a crina enorme, eu quero um cavalo bonito. E às vezes vão lá e compram um cavalo lindo, um cavalo bonito. Mas ao mesmo tempo que elas querem um cavalo bonito, elas querem praticar o esporte. E talvez esse cavalo não seja um cavalo de salto, ou não seja um cavalo adequado para saltar. Então, minha dica é: escolha um cavalo mais adequado para o aprendizado do que pela beleza. Então, existem bons cavalos que não são tão bonitos e a gente chega tão longe que eles até passam a ficar bonito. O seu treinador deve opinar, pois eles vão trabalhar aí ao longo do tempo juntos. Cavaleiro aprende com o cavalo e aprende com o professor, né? Então, um cavalo errado, às vezes, faz a gente perder tempo. Às vezes, o treinador tem que treinar mais ainda o cavalo para depois ter condição de treinar o aluno, de treinar o cavaleiro. Se a gente consegue ter um cavalo adequado, eu acho que o trabalho flui de uma forma leve e aí fica leve para os três, né? Aluno, cavalo, treinador. E normalmente aí o resultado com certeza vem. Bom, as pessoas que estão iniciando, às vezes, elas têm pressa para comprar um cavalo. Elas querem de qualquer jeito, estão acostumadas a montar um cavalo de iniciante. Qualquer cavalo que a pessoa montar, ela vai achar legal, vai gostar, vai ser melhor do que o que ela tem. E, às vezes, também a médio e curto prazo ele já não funciona. Então, não tenham pressa. Montem mais do que um cavalo, mesmo que o primeiro cavalo venha a ser o seu cavalo. Montem mais do que um cavalo, montem cavalos para que vocês criem um pouco de parâmetro, comparem um cavalo com o outro, assim vocês vão conseguir saber exatamente o que vocês querem, o que vocês estão comprando. Vocês podem errar, mas não podem se enganar, né? Então, tentar montar alguns cavalos antes de fazer a compra, e aí não só para os iniciantes, mas para quem está saltando 1 metro e vai saltar 1,10 m, está saltando 1,20 m e vai saltar 1,30 m. Eu acho que essas pessoas devem testar mais do que um cavalo, mesmo que comprem o primeiro que tenha sido testado. Mas eu vejo dessa forma e tento diminuir aí a responsabilidade de compra primeiro e depois resolvemos. Acho que não é bem assim. Até mesmo porque eles têm características bem definidas, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. E aí tá. Bom, nós temos que conhecer das características do nosso cavalo. Eu separei quatro itens que, na minha opinião, e eles são pessoais, isso eu aprendi, isso eu defini dessa forma, então é uma coisa muito, muito particular, que eu aprendi a olhar para os cavalos de acordo com essas características. Então, é que a gente sabe que tem 1000 características, mas essas 4 características que eu vou apresentar, elas são características que definem a minha forma de conduzir, montar e saltar o meu cavalo de determinada distância. Então, a primeira delas, potência. Rapidinho. Tem gente falando que está embaçado aqui. Eu queria saber se vocês estão conseguindo enxergar bem, se está boa ou se é problemas pontuais aí da conexão. Se vocês puderem me dar um feedback aí, se está legal a imagem. Para mim aqui está saindo normal. Eu queria saber como é que está aí para vocês. Ver se o pessoal dá um feedback aí pra gente, que eu tive uma pessoa aqui me falando que estava embaçado. Bom, o pessoal não comentou, vamos seguir. Qualquer coisa eu te falo aí, mas eu acho que tá. Eu tô vendo bem aqui. Tá, o pessoal quer fazer pergunta, aproveitar que a gente parou, não tem problema nenhum. Flávia está com você. Tá, pessoal, bom, vamos continuar. Eu acho que. Eu só queria que alguém desse um ok aí para falar se estão ouvindo, se a gente ainda tá online aí.
Tá aqui. Beleza. Valeu, Leandra, Silvia, Ju. Obrigado aí. Obrigada pelo feedback. Felipe, a imagem tá normal. Tá. Daniel, tá ruim a imagem, mas dá para entender. Daniel, pode ser a sua conexão. A Camila falou conexão perfeita. Para mim está tudo ótimo, a imagem e o som ok aqui. Para algumas pessoas está embaçado, a Ana Paula está embaçado. Bom, pessoal, é o seguinte, vai muito pela conexão da internet de vocês, tá? Mas pelo que eu estou vendo aqui, a maioria está conseguindo ver a imagem e o som bom. Então tá, vamos continuar. Obrigada, pessoal, pelo feedback. Ok, obrigado, pessoal. Bom, como a gente estava falando sobre características, isso é pessoal, isso é uma coisa que eu olho como profissional e como cavaleiro, e diante dessas características eu defino que forma de montar os meus cavalos eu vou usar. Eu acho que hoje a gente está caminhando para se adequar um pouco aos cavalos e adequar menos os cavalos a gente. Então eu acho que como eles têm características cada vez mais definidas, específicas, eu acho que a gente tem que tentar também se adequar um pouco, ceder para que a coisa funcione melhor. Então, a primeira característica que eu gosto de analisar é a potência. Talvez a mais fácil de todas, porque a gente percebe quando um cavalo tem força e quando ele não tem força. Então, não significa que só o cavalo potente serve para a gente praticar o esporte. O cavalo potente, ele serve para a gente saltar alto, e nem sempre o momento é o de saltar alto. Ou seja, para algumas pessoas, para alguns cavaleiros e amazonas, o cavalo potente talvez não seja o cavalo adequado. Vai desequilibrar, vai sair numa distância muito longa. Então, acho que é uma coisa a se pensar. Na segunda característica, flexibilidade. Eu também percebo que muitos cavalos, como muitos seres humanos, têm uma flexibilidade diferente. Alguns cavalos têm facilidades absurdas para fazer alguns exercícios e outros cavalos não conseguem. E às vezes eles não conseguem, realmente eles não conseguem, não é que eles não queiram fazer, eles não dão conta. Então eu acho que é uma outra situação onde a gente tem que se adequar um pouco. Nem todos os cavalos conseguem fazer todos os exercícios. Então flexibilidade, na minha opinião, ela está junto nessas 4 características para que a gente consiga formar um jeito de montar um determinado cavalo. Como terceira característica, amplitude. Como as pessoas, cavalos têm passadas de tamanhos diferentes. Então, é uma característica que também define a velocidade que a gente tem que saltar o nosso cavalo, o que fazer dentro de uma linha ou de um composto. Eu acho que é fundamental a gente conhecer o tamanho do galope do cavalo da gente. Se a gente não conhece, se o cavalo, meu cavalo tem um lance grande, o meu cavalo tem um lance médio, o meu cavalo tem um lance pequeno, e de acordo com esse conhecimento, a gente vai determinar se aquela linha que para alguns cavalos é longa, talvez para o nosso cavalo seja curto. Então, eu acho que também amplitude é uma forma da gente analisar o cavalo da gente. E terminando, agilidade. Então, cavalos ágeis, cavalos rápidos, normalmente devem ter agilidade, devem se mexer com rapidez. Juntando essas 4 características, eu pessoalmente analiso um cavalo de salto e logo depois eu faço uma forma de conduzir esse cavalo, né? Eu posso ter um cavalo flexível, mas que não tem potência, um cavalo amplo, mas às vezes não tem agilidade. Se eu tenho um cavalo potente e sem agilidade, esse cavalo tem que sair numa distância mais longa. Se o cavalo tem muita amplitude, ele tem que estar também com muito controle. Então, eu pessoalmente gosto de usar essas 4 características como características principais para eu definir como um cavalo deve ser saltado. Bom, saindo das características principais, na minha opinião, e como essas dicas são dicas minhas, eu estou
tendo a liberdade de expor realmente o que eu penso e o que eu aprendi na minha carreira. Então, outras características, essas são as tradicionais, que a gente escuta toda hora, que a gente fala toda hora, que a gente conhece. E para a gente definir o cavalo da gente, eu acho que essa primeira característica é primordial. Idade. Essa frase, para mim, eu aprendi ela quando criança e, para mim, ela vai estar eternamente correta. Cavaleiro novo, cavalo velho. Cavalo novo, cavaleiro velho. Não significa a idade do cavaleiro, e sim a experiência desse cavaleiro. O cavaleiro experiente, ele tem condição de ensinar um cavalo o que ele precisa. O cavaleiro novo, ele tem que aprender. Se ele tiver um cavalo experiente, um cavalo velho, ele com certeza vai aprender mais e melhor e mais rápido. Então, às vezes a gente escuta: não, vamos comprar esse cavalo jovem, esse cavalo novo, e vamos crescer junto com ele. Normalmente, o que eu vi nesses 32 anos que eu estou nesse esporte, isso daí não dá certo. Eu já vi dar certo, mas é rara a vez que a gente vê isso daí funcionar bem. Normalmente, isso daí não vai funcionar. Duas características que estão ligadas: temperamento, montabilidade. A gente tem que saber que existem cavalos com sangue quente, existem cavalos difíceis de conduzir, cavalos complicados, como também existem cavalos simples, dóceis. E a montabilidade é o conforto que esse cavalo te traz. Um cavaleiro amador que vai montar e se divertir, ele normalmente precisa de um cavalo agradável de montar. Outras duas características que, na minha opinião, são fáceis de entender, mas às vezes a gente não quer enxergá-las: franqueza e limpeza. Franqueza é o cavalo franco, o cavalo que dificilmente refuga. Eu parto de um princípio que qualquer cavalo pode aprender a refugar, mas o cavalo que normalmente não vai deixar a gente na mão é o cavalo franco, o cavalo que vai para o outro lado, mesmo fazendo uma falta. E a gente tem o cavalo limpo, que é o cavalo que não gosta de tocar nos obstáculos. Esse cavalo tem uma facilidade maior de dar um refúgio no cavaleiro. Então essas duas coisas, elas andam muito perto e de uma da outra. Na minha opinião, quanto mais franco a gente tiver um cavalo, menos limpo ele será, e vice-versa, quanto mais limpo, menos franco. Existem cavalos, com certeza, francos e limpos, não tenho dúvida, são raros, mas não tenho dúvida que existam. Como também existem cavalos que refugam e batem nas varas. Vamos tentar ficar o mais longe desses cavalos aí, porque eles realmente são um grande problema para quem quer praticar o esporte. E terminando as características... Só uma observação aqui do Marcos Fernandes. Ele falou que ele colocaria mais uma característica, sendo essa mais importante na opinião dele: a coragem. Sim, não temos dúvida, né? O cavalo corajoso, ele se enquadra aí no cavalo franco, mas às vezes ele tem tanta coragem para refugar também, né? Enfrentar o cavaleiro, e isso daí, não tenho dúvida, é uma característica e é uma opinião que eu respeito. Tudo que eu aprendi aí foi com o Joca, e acho que ele é um grande conhecedor de cavalo. Agora, eu não sei se é o Joca ou se é o Marcos Fernandes de Belo Horizonte. Não sei. Já fica sabendo, os dois têm o meu respeito absoluto. Aí responde aí qual que é. Eu não estou sabendo qual que é dos dois. Bom, continuando, vamos colocar aqui a coragem dos nossos cavalos também, que eu acho que elas existem. Eu acho que ela existe. Agora, se a gente for separar a característica, acho que a gente põe pelo menos aí uns 1000 itens, né? Eu tentei minimizar um pouco para a gente terminar ainda essa semana a nossa conversa aqui. Bom, e fechando aqui das características, minha opinião: controle e equilíbrio. O cavalo não é uma máquina, não é um computador. Agora, a gente tem que ter um bom senso para saber que
o controle dos cavalos ele é, às vezes, um pouco mais difícil do que o de outro, e cada um deve ser conduzido da forma adequada, né? Se a gente começa a montar todos os cavalos da mesma forma e querer a mesma coisa de todos, acho que talvez a gente consiga de um só. E eu acho que o equilíbrio está muito relacionado ao controle. A gente, na minha opinião, faz falta por 3 motivos muito normais, assim, que a gente às vezes não percebe: equilíbrio, velocidade e distância. Então, eu acho que esse é o grande causador aí da maioria das faltas. É lógico que elas acontecem também por outros motivos, mas quando a gente fala de equilíbrio, com um cavalo que vai para o lado, quando a gente fala de velocidade, um cavalo que está saltando mais rápido e mais para frente do que ele consegue subir, eu acho que isso está relacionado ao controle. Se a gente consegue botar um bom controle no cavalo da gente, a gente sana parte desses problemas. Flávia, alguma pergunta do pessoal? Mais alguma coisa que a gente possa ajudar? Sim, teve uma pergunta do Daniel. Qual o tempo mínimo para indicar o aluno à compra do primeiro cavalo? Ótima pergunta, Daniel. Obrigado. Eu trabalho com escola há 20 anos e vi muitas coisas acontecerem nesse período aí. E o que eu posso te falar é que, se a gente determinar 3 anos para a compra de um cavalo, a gente vai ser injusto, tanto para alguns que aprendem rápido e que já montavam e que têm facilidade, quanto para o medo e tem dificuldades grandes. Então, eu acho que isso é uma questão de bom senso e sistema, né? Eu acho que a pessoa, para ter o cavalo dela, ela tem que fazer uma competição de 80 centímetros, com segurança, bem, e ela, acho que daí pode ter um cavalo para ela continuar aí o 90 e daí partir para uma carreira mais longa. Mas eu não gostaria muito de falar assim, eu acho que tem que passar tantos anos ou tantos dias numa escola, até mesmo porque as escolas são diferentes. Tem sistemas e formas de trabalhar diferentes. Mas eu acho que um bom parâmetro é a pessoa conseguir chegar na categoria de 80 com segurança, e acho que quando ela está nessa categoria de 80, é a hora dela começar a pensar em ter o cavalo dela. Então, essa é a minha opinião. Tá, a Luana colocou aqui, aproveitando essa pergunta, qual seria a melhor raça? A gente usa hoje os cavalos BH, que são os brasileiros de pismo. Quanto a raças de cavalo, na minha opinião, a gente pratica esportes diferentes com cavalos, como a gente pratica esportes diferentes com uma bola. E eu acho que para cada esporte você tem uma raça de cavalo e um cavalo adequado diferente. Qualquer raça pode saltar um obstáculo, mas eu acho que para saltar um obstáculo você precisa de um cavalo de salto, um cavalo brasileiro de hipismo. A gente também tem alguns cavalos que hoje vêm da Europa, cavalos importados que são realmente para saltar. Pode ter uma exceção, a gente usou um puro sangue inglês por muito tempo no Brasil, há um tempo atrás. Era melhor. Então, eu já saltei com manga larga, já saltei com quarto de milha, mas eu acho que a raça adequada do cavalo de salto é o brasileiro de hipismo, é o cavalo de salto, é o cavalo feito para isso. Mas o que saltar, a gente já viu cavalos espetaculares fazendo provas altas que não são cavalos brasileiros de piso. Mas eu acho que aí cada raça tem o seu valor, todas têm, não tenha dúvida, senão elas paravam de existir. Mas eu acho que isso daí é uma coisa bem interessante, eu acho que essa pergunta é bem boa. Aí, Cabral, o Daniel falou muito bem respondido, que ele fez a primeira pergunta, agradeceu, e ele perguntou sobre o peso do cavaleiro, tem algum tipo de interferência no equilíbrio do cavalo? Bom, Daniel, se eu puder te falar que eu acho que um cavalo prefere, quanto mais valeiro for, melhor para o cavalo, ele vai se sentir mais forte. Mas pouco peso com equilíbrio ruim
na minha opinião, não vai fazer muita diferença. Então, eu acho que às vezes a gente tem cavaleiros grandes que têm equilíbrio excelente, e eu acho que essas pessoas montam e têm resultados tão bons quanto cavaleiros leves. Então, eu acho que é muito mais uma questão de característica do cavalo, e aí a gente volta para aquelas 4 características iniciais. Se você tem um cavalo potente vai conseguir saltar com um cavaleiro pesado. Talvez um cavalo que não tenha tanta potência ou esteja andando no seu limite tenha uma dificuldade a mais. Então, eu também não colocaria em quilos essa resposta, e sim em equilíbrio, em posicionamento, em atitude. Cavaleiros com atitudes suaves e precisas, cavaleiros com bom equilíbrio, têm sucesso muito grande, mesmo sendo grande ou pesado. Eu acho que o que o cavalo quer é que a pessoa seja organizada em cima dele. Estão vindo algumas perguntas aqui. Você quer continuar respondendo no final ou vai respondendo? Flávio, acho que podemos responder um pouco, aproveitar que as pessoas estão perguntando, e daqui a gente continua, não é um problema. Vamos responder mais umas 2, 3 perguntas e a gente continua. Tá bom assim, pessoal? Aí, Cabral, deixa eu pessoal, tem algumas pessoas às vezes reclamando de imagem, de som. Isso depende um pouco da internet, né? Porque a gente está num sistema online do Google. Então, assim, a minha indicação é quem tiver com um problema na imagem, tenta mudar de navegador ou dar um refresh na página, tá? Mas pode ser que algumas pessoas não consigam, deem um problema em alguns momentos, tá? Continuando aqui, o Marcos Fernandes, ele é de São Paulo, tá? Vamos ver aqui, outra pergunta. Na sua fala final sobre controle, equilíbrio, velocidade, distância, podemos resumir como um animal de boa condução? Essa é a pergunta do Daniel. Sim, não tem dúvida, né? Um animal com a condução boa facilita a vida da gente de uma forma absurda, né? Então, eu acho que sim, concordo com o Daniel plenamente. O André, ele perguntou, você acredita que cavaleiros que começaram depois de velhos, após os 30, por exemplo, têm chance de se tornar atletas de ponta? Acredito, mas eu acredito desde que esse cavaleiro queira se transformar num atleta de ponta e que ele queira correr atrás do tempo perdido. A gente sabe que é diferente o corpo do atleta, e eu acho que em qualquer esporte que começou jovem, o corpo tem uma condição diferente, e o atleta que começou já com a idade mais avançada, mas eu não tenho dúvida de que se esse cavaleiro, essa amazona, esse atleta tiver essa consciência de correr atrás desse tempo que ele perdeu, eu acho que ele é capacitado sim. A gente não vê muito isso, não é uma coisa que a gente veja no esporte, então também não vamos falar de coisas que a gente não vê, mas eu acho que tem bons cavaleiros aí que começaram a montar já com uma certa idade e foram muito bem. A Isabel colocou em relação ao peso, ela colocou, ouvi falar que 20%, até 20% do peso seria o mais adequado. 20% do peso do cavalo? O peso do cavaleiro até 20% do peso do cavalo. Essa foi a observação dela. Eu acho, assim, eu vou te dar a minha opinião, Isabel, muito, muito franca. Eu acho que isso é muita teoria, porque a gente taxar algum número com o cavalo, e aí, pessoal, essa é a minha opinião de verdade. Eu acho que os números, eles com o cavalo, eles têm que vir depois do sentimento. Então, pessoas que, às vezes, vão 20% do peso de um cavalo para, no máximo, ter um cavaleiro. Se eu tiver uma criança com 40, 50 quilos, vou ter que repensar aí o que a gente faz. Então, um cavaleiro de 100 quilos, tudo bem, né? Vai bem. Agora, a minha opinião realmente é que é melhor a gente trabalhar com bom senso, com sentimento, conhecer o cavalo da gente, porque a gente vê cavaleiros com mais de 100 quilos montando cavalos pequenos e tendo bons resultados. Cavaleiros com menos de 100 quilos ou com menos de 60, 40 quilos
não consegue ter resultado às vezes, ou seja, essa sobra eu não sei até onde ela vale a pena ser taxada. Ok. Ó, Cabral, tá chegando um monte de pergunta. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu tô anotando aqui todas as perguntas. Aí deixa o Cabral acabar a palestra e no final eu repasso todas as perguntas para ele, ok? E Ok. o chat é para minha administração aqui, ele tá privado. Eu que estou deixando ele privado. Tá chegando as perguntas só para mim, para eu poder administrar melhor. Tá? Mas no final eu posso abrir, deixar público e aí todo mundo vê as perguntas, ok? Então vamos lá, Cabral, a gente continua e as perguntas que o pessoal está fazendo eu vou anotando e eu vou te passar aqui no final. Ok, Flávia. Bom, acho que um item importante para quem quer ter sucesso é se preocupar com a saúde do cavalo. A gente, às vezes, hoje eu vejo muita gente que acha que o cavalo é igual ao carro, né? A gente pega, anda, larga e pronto. E não é bem assim. O cavalo precisa de uma atençãozinha especial, tá vivo, nem todo dia tá igual. Eu não acho que todo mundo tenha que ser veterinário, mas acho que todo mundo tenha que ter atenção com a saúde dos cavalos. Desde a hora que a gente adquire um cavalo, que eu acho que deve ser feito um exame de compra. Não que a gente, se o cavalo tiver alguma coisa, então eu não compro de jeito nenhum. Não. Na verdade, cavalos, atletas, têm lesões, elas fazem parte. Então eu acho que a gente deve conhecê-las, até mesmo para evitar que elas aumentem ou que elas venham a atrapalhar a gente. Então eu acho que uma grande compra exige um grande exame também. Eu acho que as pessoas devem saber o que elas estão comprando. Uma coisa que eu acho extremamente importante é o histórico de lesão. Às vezes o cavalo tem uma lesão, mas nunca mancou, e às vezes o cavalo não tem lesão nenhuma, mas já mancou. Então é uma coisa que a gente tem que observar bem para não deixar isso daí atrapalhar no nosso esporte. Prevenção e manutenção. Eu lido com isso como uma coisa super importante. Eu acho que algumas pessoas às vezes nem treinam numa hípica, então não tem aquele veterinário todo dia. Eu acho que isso aí é uma coisa importante, mas o cavalo está vacinado, o cavalo está vermifugado, o cavalo tem uma liga de descanso, o cavalo tem uma massagem, um gelo. Eu acho que isso daí o atleta, cada dia que passa, quanto mais a gente faz um esporte em alto nível, mais necessidade existe de que isso daí aconteça. Então, eu acho que quando a gente tem a prevenção e a manutenção, a gente faz o cavalo da gente durar mais. Tem alguns cavalos de aluno com 20 anos que saltam desde 5 e em plena forma. A Adriana aí, que é amiga e comadre, ela tem uma égua famosa que chama Europa, que atendeu a família dela toda. Mas a prevenção e a manutenção é uma coisa que nunca faltou. E é esse tipo de situação, esse tipo de cavalo, esse tipo de aluno, amazona, cavaleiro, ensinam isso para a gente. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que preservar aí o cavalo da gente. Um acompanhamento veterinário, eu acho que o cavalo tem que ter um veterinário como uma pessoa tem que ter um médico. Ele pode passar mal a qualquer hora e a gente não pode perder o cavalo da gente por falta de um veterinário competente, um veterinário que saiba atendê-lo, que também conheça. Eu acho que o veterinário leva alguns meses ou talvez anos para conhecer o cavalo da gente inteiro, conhecer bem, saber o que ele está mexendo. Eu acho que ele deve acompanhar sempre o cavalo da gente, o cavalo de esporte. Deve ter um veterinário fixo, um veterinário regular. Bom, eu tenho um sistema de trabalho, preparei algumas coisas aqui e eu acho que realmente o trabalho de plano é de extrema importância. As pessoas hoje em dia às vezes deixam de lado, não é o trabalho mais legal, né? Saltar é muito mais legal do que trabalhar no plano. Mas se a gente não trabalha no plano, a gente não controla bem o cavalo da gente.
Então, para mim, as 3 principais coisas que o cavalo tem que fazer na hora da competição é alongar, encurtar e virar muito bem para os 2 lados. Eu não acho que o trabalho de plano seja o cavalo estar com a cabeça num determinado lugar, e sim está funcionando. Eu acho que o grande segredo é fazer o cavalo da gente funcionar. É o cavalo que alonga bem, mas encurta bem, não sai da mão, não sai da perna. É um cavalo que, com certeza, na hora da competição, vai responder as perguntas de uma forma muito mais clara. Planejamento de calendário. Muitas pessoas resolvem saltar um campeonato no dia do campeonato, né? A gente precisa preparar o cavalo, a gente precisa saber quando é a competição, como que a gente tem que chegar com esse cavalo, qual é a competição mais importante. Como qualquer outro atleta, o cavalo não consegue se manter no ápice durante todo o ano. Então a gente tem que tentar fazer, no momento mais importante, o cavalo está da melhor forma. Isso é importante a gente saber e planejar. Eu quero ser campeão brasileiro, eu quero ser campeão sul-americano, eu quero ir para um campeonato importante, o mais importante para mim é esse, e aí planejar trabalho, treinamento, para que aconteça o resultado. Uma coisa que eu prezo muito é que na hora que a gente compete, a gente tem única chance. Então a gente tem uma chance só para fazer tudo que a gente sabe. Às vezes a gente vai fazer um treino e não faz o melhor treino a primeira vez e faz o excelente treino a última vez, a terceira, a quarta que repetiu. No dia da prova a gente ia para casa triste. Então é importante no reconhecimento, é importante no aquecimento, é importante na cocheira. Isso aí tudo faz a competição da gente ser boa. Então, a prova a gente tem uma chance só. O que vocês puderem fazer, façam o melhor a primeira vez. Importante ter foco, ter concentração para fazer uma competição adequada. E uma coisa que eu vejo muita gente se decepcionar quando eles se inscrevem na competição que eles não estão prontos ainda para realizar. Então tem um momento que a gente pode saltar determinada altura. Na minha opinião, também pessoal, particular, que eu aprendi com o tempo, com os alunos e com as situações, é que a pessoa deve trocar de categoria, se acostumar com aquela categoria, depois competir naquela categoria, fazer parte da disputa do primeiro lugar e depois pensar em trocar de categoria. Em algumas exceções, às vezes por causa do cavalo, por causa de uma situação, da idade do cavaleiro ou da amazona, a gente é obrigado a fazer o improviso. Esse improviso tem que ser feito com muita cautela, com a ferramenta adequada. Ferramenta cavalo tem que ter sobra e não saltar no limite ou falta de cavalo. A gente, por muito tempo, usou o cavalo de 1,10 m para saltar na prova de 1,20 m, quando a gente hoje vê que o ideal é a gente ter um cavalo de 1,30 m para saltar no 1,20 m, né? Porque as pessoas que estão ganhando, elas têm sobra. Então, eu acho que isso aí é uma boa dica para a gente pensar um pouco. Realmente eu acredito nisso que está escrito aí, quanto mais treinamos, mais rápido alcançamos nossos objetivos. Eu não tenho dúvida que um aluno que monta 5 cavalos, ele aprende 5 vezes mais rápido do que o que monta um cavalo só. E ainda tem o diferencial de montar cavalos diferentes, cavalos com características diferentes. Então, eu sei que nem todo mundo tem o tempo, nem todo mundo tem a condição, mas se você tiver a boa vontade de, às vezes, trotar um cavalo desconhecido, eu não tenho dúvida que o trote num cavalo desconhecido está te ensinando alguma coisa. É uma boca diferente da boca do seu cavalo, é uma perna diferente a ser usada do que você usa no seu cavalo, é uma forma diferente de equilíbrio, de fazer a curva. Às vezes é o lado que é diferente, o lado direito do seu cavalo é o bom e o desse cavalo que você está trotando é o esquerdo. A gente sabe que os cavalos têm aí inúmeras características particulares.
E quanto mais a gente aprende com essas características, acho que mais rápido a gente desenvolve. Então, isso daí são coisas que eu acho que a gente realmente, se puder fazer, hora de cela, é muito importante. Uma vez perguntaram para mim numa entrevista por que seus alunos são tão bons? E eu falei que eles já eram bons, eu só cuidava da carreira deles, mas depois eu fiz um exame de consciência e os meus bons alunos, eles montam muitos cavalos sempre, eles são muito focados, eles têm muita disciplina, então eles realmente têm um caminho para chegar em algum lugar e eles fazem daquele caminho ali a vida deles. E com certeza, normalmente tem chegado. Então, se você tiver a oportunidade de montar muito tempo, monte muito tempo por dia, você vai realmente aprender mais rápido. As dicas que eu mais uso, eu acho que o erro faz parte do aprendizado, isso daí é particular, é meu. Eu acho que a pessoa tem que errar para ela aprender. Ela pode usar o erro de uma forma ruim, né, e achar que ela não é capaz, e ela pode achar o erro, ela pode ter o erro como uma ajuda, né? O que eu errei, por que eu errei, o que eu tenho que fazer para não errar mais. Eu acho que esse caminho é o legal. Eu só posso ensinar para o meu aluno que ele está pronto para aprender e eu só cobro dele o que eu já ensinei. Senão a coisa não anda, a coisa não desenvolve. Então essa regra é minha também, eu uso ela no dia a dia. Devemos treinar as dificuldades da competição. Eu acho que a gente sabe exatamente o que vai competir. A única coisa que a gente não sabe quando a gente vai na prova é o traçado. Será que a linha longa vem antes ou depois da linha curta? Então, isso aí são coisas que a gente não sabe. A sequência de dificuldades. Mas as dificuldades a gente conhece. Algumas pessoas giram em torno de uma coisa complexa e às vezes não conseguem ver que o simples é bom, que treinar o longo, treinar o curto, treinar o percurso, saber fazer um percurso é o que vai pedir. E a gente trabalha com competição. A diferença entre quem faz um exercício e quem pratica o esporte é a competição. Então, se a gente pratica o esporte, a gente tem que estar pronto para competir. E isso é uma situação que com certeza mexe com o psicológico, mexe com o emocional. A gente, na hora da prova, não é igual na hora do treino, a gente fica nervoso. E eu acho que cada pessoa tem a sua característica. Tem gente que nervosa funciona melhor, mas tem gente que nervosa congela. Tem gente que tranquilo não funciona bem, tem gente que funciona bem tranquilo. Eu acho que a gente tem que se conhecer e tentar colocar a mente e o corpo da gente no melhor que puder na hora da competição. Então, hoje em dia a gente vê muitos atletas de nível importante em todos os esportes, com alguém cuidando da parte emocional, da parte mental, da parte psicológica. Eu acho que hoje isso daí é uma coisa que a gente tem que começar a pensar para o nosso esporte também. O futuro está aí para a gente saber, né? Então, eu aconselho quem puder ter um pouco de aprendizado sobre como é o seu melhor funcionamento mental. Eu acho que hoje é um diferencial e na diferença a gente vê resultados. E uma coisa que eu realmente prezo, que é técnica, olhar para onde vai e pensar no que vai fazer. Eu acho que isso daí é uma coisa que ajuda muito, diminui muito o tempo da gente numa competição, num treinamento. A pessoa que consegue olhar cedo para um obstáculo, ela vê uma distância antes, ela tem mais tempo e mais número de lances para corrigir essa distância, e enquanto ela olha e pensa no que vai fazer, ela diminui muito a chance dela errar um composto, errar uma linha. Então, se eu puder, assim, dar um presente técnico para alguém, eu dou essa frase aí: durante a curva, olhem para onde vocês vão melhorar sempre a curva, vão ter uma distância melhor, e sempre pensem no que vão fazer. Muita gente primeiro entra numa linha para depois resolver o que vai fazer lá dentro.
Eu acho que isso aí tem que ser planejado e feito antes. Preparei um vídeo que eu acho que qualquer atleta deve pensar dessa forma e olhar isso aqui com o olho de quem quer melhorar ou de quem quer chegar em algum lugar. E, se eu não me engano, o Daniel me perguntou sobre começar com 30 anos e ser um atleta de ponta. Eu acho que isso aqui que a gente vai ver agora traduz um pouco do que eu penso do esporte, antes da gente fazer as perguntas. Deixe-me dizer algo que você já sabe. Para conquistar alguma coisa grande, alguma coisa que vai fazer diferença, não na vida dos outros, mas na sua, você já sabe o que tem que fazer. Assim como você sabe que quando acordar às 5 da manhã, nem sempre o céu estará aberto, nem sempre a temperatura estará amena, nem sempre seu corpo terá vontade de sair da cama. Mas você vai se levantar. A maioria estará deitada, mas você estará de pé. Você se acaba nos treinos de tiros, roda até o fim de um longão em pleno fim de semana. Você faz o que é preciso fazer, porque só amador pensa que os grandes já nasceram fortes. Mas você não é um amador. Toda corrida tem aquele momento decisivo, aquela hora em que você precisa escolher se vai quebrar quando o cansaço bater. Você vai mostrar a incrível capacidade de continuar um pouco mais. Porque a dor vai chegar. Não importa o quanto você esteja preparado. Não importa quantas corridas já tenha feito. Vai chegar o momento em que a dor será mais forte e você irá se curvar com as mãos nos joelhos. Mas quando isso acontecer, quando você estiver olhando para o chão, você vai estar depois da linha. Bom, pessoal, é isso. Se alguém precisar de mim, tá o meu e-mail, meu telefone, fiquem à vontade. Se em algum momento eu puder ajudar, eu quero contribuir. Eu acho que agora podemos abrir as perguntas. Bom, estou à disposição de vocês para respondê-las. Tá, Cabral, já vou pegar as que já foram feitas, se o pessoal quiser começar a fazer aí também perguntas, tá? Bom, o Ricardo, logo no comecinho, ele perguntou: o que faz um conjunto ser perfeito? Bom, quando a gente fala de conjunto, a gente fala de cavalo e cavaleiro. Eu acho que a principal coisa para a gente chegar no... Talvez a perfeição não exista, na minha opinião. Mas para a gente chegar no melhor, é conhecer muito o cavalo da gente. Isso acontece com o tempo, a gente não consegue conhecer um cavalo rapidamente ou em pouco tempo. Eu acho que os cavalos eles demoram a ser conhecidos. Então, eu acho que o tempo faz o conjunto ficar bom. Eu acho que o bom treino, a boa orientação, um pouco do que a gente falou aqui nessa palestra faz um conjunto chegar num determinado ponto. Tá. Pessoal, se por acaso eu passar alguma pergunta que foi feita no começo, vocês quiserem repetir, porque já chegaram várias perguntas aqui, tá? A Fabiana perguntou qual é uma idade boa para comprar um cavalo. Idade da pessoa ou idade do cavalo, Fabiana? Eu estou vendo as perguntas aqui agora também, Flávia. Vamos esperar a Fabiana. Porque na hora que a pessoa... Eu estava lendo aqui, na hora que a pessoa faz a pergunta some, né? Vai lá para baixo. Mas eu vou procurar dela aqui de novo. Mas responde essa do Sargento Gabriel, que ele perguntou quantas vezes por semana é indicado o trabalho de exterior para um cavalo. Hoje a gente não trabalha tanto com o exterior como trabalhava antigamente. Então,
Algumas hípicas nem tem mais o trabalho de exterior, né? Eu acho que depende muito de cavalo para cavalo, do objetivo, para que a gente defina isso daí. Então, eu prefiro falar que, como a gente fazia antes, uma vez por semana. Cabral. Oi, Flávio. Oi. Falhou, não estou te ouvindo. Está ouvindo agora? Flávia? Oi, agora estou te ouvindo, voltou. Deu uma falhada aí, não sei se foi sua conexão. Eu acho que para a pessoa que gosta de ir no exterior, uma vez por semana, eu no exterior não galoparia o meu cavalo. Por causa do piso, os cavalos hoje têm que durar mais tempo. Então, eu acho que se a gente for colocar aí um trabalho de exterior, eu não faria mais do que uma vez por semana e não galoparia no exterior pela nossa segurança e pela integridade física do cavalo. Tá. O Felipe perguntou o que você acha que uma pessoa deve ter como elemento básico para decidir virar profissional e viver do hipismo? Eu acho que o elemento básico é vontade. E depois conhecimento. A gente é responsável por muitas pessoas e muitas ansiedades, então tem que saber lidar com isso. Eu acho que isso daí vem com o tempo. Então, eu acho que se você tem vontade, se você adquire conhecimento, eu acho que esse elemento aí, a vontade, saber que a profissão é muito boa, mas que para algumas pessoas o final de semana é importante, o feriado é importante, o horário é importante, e para o profissional de equitação isso aí tem que ser natural, a gente tem que estar para atender a qualquer hora e bem, né? A Fabiana perguntou qual a idade boa para comprar o cavalo, né? E quanto tempo ele deve ficar saltando. Então, acho que a idade do cavalo. Qual a idade boa para ela comprar um cavalo e quanto tempo que ele deve ficar saltando? Bom, Fabiana, eu acho que essa pergunta aí é excelente, mas depende do seu objetivo, porque o seu objetivo, às vezes, é ter um potro, você já tem um cavalo e quer ter um potro, ou seu objetivo é saltar rápido e logo e ter resultado logo. Então, dependendo do seu objetivo, se você quer usar logo o cavalo, eu te aconselho um cavalo mais experiente, um cavalo mais velho. Depende muito da altura que você vai saltar também, mas a idade é importante. Eu acho que até 8 anos. Se você é uma amazona nova e quer saltar esse cavalo, evite cavalos com menos de 8 anos, porque você pega um cavalo mais experiente, que já passou outras situações, que já saltou todo tipo de obstáculo, e a sua chance de ter sucesso com esse cavalo é muito maior. Então, eu acho que um bom cavalo de 10 anos pode te atender, como um bom cavalo de 15, de 20 anos pode te atender bem também. O Ricardo perguntou, qual é melhor, uma fêmea ou um macho? Não importa. É importante que seja adequado com as características dele. Não tem, eu acho que a única condição é se o cavalo for inteiro, se for um garanhão, eu acho que pode ser evitado ou castrado, e às vezes é um garanhão manso, não é um problema também. Mas entre um macho ou uma fêmea, o importante é a qualidade, é se adequar. Ele perguntou se tem diferença de hormônios. Sim, tem. Égua entra no cio, às vezes atrapalha um pouco. Com certeza o cavalo castrado ele vai estar sempre do mesmo jeito, mas varia muito de indivíduo para indivíduo. Tem éguas que não faz diferença, então isso é uma coisa, na minha opinião, muito particular de cavalo para cavalo. O Felipe, acho que você já respondeu. A Edilane falou que começou com 53 anos, a melhor atitude tomada na minha vida. Parabéns, Edilane. O hipismo é espetacular. Se a gente souber levar, é uma coisa que a gente guarda para sempre, que se a gente fizer da forma correta, une a família. Eu sou fã desse esporte aí.
Sargento Gabriel, acho que ele já tinha perguntado, né, se a altura do cavalo influenciava. Eu não sei se você chegou a responder essa pergunta. Você respondeu essa pergunta? Desculpa, não ouvi. Se a altura do cavalo influencia. Não, eu acho que as características influenciam. Não, desculpa, a altura do cavaleiro influencia muito no desempenho. Não, a gente respondeu uma de peso do cavaleiro e eu acho que serve da mesma forma. Se você é um cavaleiro grande, organizado, bem posicionado em cima do seu cavalo, você não vai ter problema algum. Mas se você é um cavaleiro pequeno e que se balança e que puxa na boca e que incomoda o seu cavalo, eu acho que ele vai reclamar bastante. Então, depende muito do equilíbrio e das atitudes, na minha opinião. O Marcos Fernandes, que é o que não é nem o Joca, nem o de Belo Horizonte, ele é de São Paulo. Ele até falou que, tomando carona na pergunta do Daniel, ele acredita que, além do peso, que o tamanho do cavaleiro também influencia. Ele tem 1,61 m e ele não se sente confortável montando cavalos grandes. Sim, é uma questão de hábito também. Às vezes a pessoa aprendeu a montar num cavalo pequeno e ela continua ali com esse hábito. E esses hábitos são normais e às vezes eles demoram alguns meses aí para se acostumar, né? Há alunos que montam cavalos pequenos, cavalos ágeis, cavalos rápidos, quando querem subir de categoria e pegam alguns cavalos potentes, grandes, eles têm um tempo de adaptação, mas essa adaptação ela acontece, eu não tenho dúvida disso. O Felipe Ferreira perguntou como fazer o cavalo chegar em seu ápice em determinada época do ano. Felipe, eu acho que a primeira coisa é você conhecer o seu cavalo. Então, a gente sabe que o cavalo tem uma queda de performance, e diante dessa queda de performance aí, às vezes ela acontece na mesma época do ano, às vezes ela acontece diferente, o cavalo ele sente algumas coisas, o corpo dele não funciona bem sempre, durante todo o ano e o ano todo. Então a gente precisa conhecer muito bem o cavalo da gente, às vezes um breve descanso, às vezes por causa de uma dor ou um esforço grande numa competição, ou às vezes um trabalho mais intenso. Eu acho que isso daí a gente vai conduzindo e na hora que a gente quer o cavalo bem, a gente vai saber exatamente o que precisa para chegar com esse cavalo aí e deixar sempre essa hora importante marcada e antes dessa hora importante não fazer nada diferente ou agressivo, inventar qualquer novidade. Eu acho que quando a gente chega perto da hora que a gente tem que ter o cavalo no ápice, a gente tem que estar com todo o dever de casa pronto já. O André, ele falou que ouvi pelo Facebook sobre ferraduras flexíveis. Acha isso interessante? E sobre palmilhas, você acredita ser um benefício ao cavalo e à performance? Bom, sobre ferraduras flexíveis, eu peço desculpa por não conhecer, então eu prefiro não opinar. A ideia de ter um tênis no meu... mas eu não posso falar por não conhecer, nunca ter usado, nunca ter montado nenhum cavalo aí com ferradura flexível. E quanto a palmilhas, para alguns cavalos faz uma diferença muito grande. Eu acho que elas devem ser usadas para cavalos que realmente têm a necessidade de usar palmilha. Então, a minha experiência com as palmilhas, sejam de couro ou de qualquer outro material, é que você usar em cavalo que não precisa é bobagem. A Silvia, eu gostaria da sua opinião sobre a questão da afetividade entre o homem e o cavalo. Eu comprei um cavalo que antes não era tão franco, mas hoje parece gostar mais de saltar depois de ter recebido afeto. Eu acredito que os cavalos não conseguem, talvez, gostar tanto da gente quanto a gente gosta deles, né? Eu acho que o cavalo ele se preocupa muito com o que a gente faz por eles, né? Eu não acredito muito que o cavalo tenha, assim, eu acho que ele gosta do dono, eu acho que ele conhece o dono, eu acho que o cavalo associa
o carinho, eu acho que o cavalo associa a cenoura, eu acho que ele associa o açúcar, a ração, né? O cavalo sabe a hora de comer, o cavalo sabe a hora de comer, então eu acho que isso daí é uma coisa super, super boa. Agora, assim, talvez o cavalo também não era franco, mas está saltando uma altura um pouco inferior à que ele saltava antes. Às vezes ele não era franco porque ele não tinha uma distância adequada, e agora ele tem uma pessoa que trabalha ou monta melhor. Eu acho que essas coisas aí acontecem. Tá. O Ricardo Félix, como funciona o sistema para cavalos jovens? Qual o sistema indicado e o sangue que mais lhe agrada nos dias de hoje? Bom, eu acho que o melhor sistema é você respeitar o seu cavalo, é você conhecer as características e dentro dessas características você conseguir trabalhar o seu cavalo. Eu acho que o cavalo ele conversa com a gente. Eu acho que o cavalo ele pede coisas para a gente. Eu acho que o cavalo, se você souber ouvir, ele vai saber te falar. E o cavalo novo ele troca muita informação com a gente. Algumas pessoas querem obrigar os cavalos a fazerem coisas. Outras pessoas resolvem ensinar os cavalos a fazerem coisas. Então, eu acho que os cavalos que são obrigados, eles fazem, mas os cavalos que são ensinados, eles fazem gostando, eles fazem achando bom. Então, na minha opinião, o melhor sistema é você conhecer o seu cavalo e passar exercícios de uma forma coerente e progressiva para eles, jamais trocar o exercício antes que ele tenha aprendido. Então, não só dar a lição, mas fixar a lição para o cavalo jovem, eu acho que é muito importante. E eu acho que o sangue varia de acordo com o gosto, eu acho que é uma coisa bem pessoal. Os cavalos hoje, os garanhões, eles passam características muito bem definidas. A gente tem um cavalo como, por exemplo, o Balo B, que passa uma característica para os cavalos dele de serem sempre cavalos um pouco mais difíceis, cavalos mais para profissionais, são cavalos com temperamento um pouquinho mais difícil, mas com qualidades extremas. Então, esse é um sangue que eu gosto, e tem gente que não gosta. Eu acho que tudo funciona nesse esporte aqui. Eu acho que não tem um certo e um errado. Eu acho que tudo que funciona vale a pena. O Alberto está perguntando, você falou sobre o psicológico, como nós, instrutores, podemos trabalhar isso nos alunos? Alberto, eu acho que a gente precisa de ajuda. Eu acho que a gente, como treinadores, a gente não está bem preparado para lidar com essa situação. A gente vai no bom senso, a gente sabe que o aluno fica nervoso e a gente tem que falar para ele, calma, pensa ali no que você vai fazer, vai tranquilo. Agora, eu acho que o diferencial é a gente aprender isso daí. Realmente, acho que a gente não precisa ser psicólogo, mas aprender isso aí realmente como deve ser aprendido, para que a gente possa ajudar mais, né? Então, eu acho que hoje o que a gente faz é tirar a pressão, tentar fazer a pessoa competir como ela treina, mas as pessoas se expõem, elas têm dificuldade às vezes de se expor. Você vai numa competição, tem plateia, tem gente olhando, tem a sua pressão do próprio atleta. Então, acho que isso aí tudo influencia muito. A gente tem que tentar minimizar esses efeitos todos, mas eu não vejo hoje a nossa categoria de profissional preparado para mexer com esse psicológico dos alunos. Eu tive em algumas oportunidades ajuda de alguns psicólogos esportivos com os meus alunos, e para uma quantidade boa deles, eu acho que foi uma coisa que fez bem a eles. Tem muita coisa aqui, gente. Se eu passar aí, vocês fazem de novo, tá? Porque foi chegando um monte de pergunta. O Ricardo está parabenizando a gente aqui pelo conteúdo. Obrigado, Ricardo.
Ele fez, eu não sei se o Ricardo também falou, bom, é um comentário dele, que ele fez exatamente isso, fui até o topo e mudei de categoria, muito bom. Ana Paula perguntando, como deve ser o treinamento para um equino no início da sua carreira de salto? A gente já falou sobre isso em alguma pergunta. O que eu acho é que o início da carreira, se você partir da doma, você tem que ter o bom senso aí de primeiro ter o cavalo domado, para depois começar a introduzir um trabalho de controle e depois começar a saltar. Eu aconselho sempre o salto inicial ser muito baixinho, para o cavalo aprender a enfrentar o obstáculo, para a gente ensinar o cavalo a fazer curva. Então, o trabalho de salto inicial, eu vejo ele muito mais como um trabalho de controle do que como realmente um trabalho de salto. Eu acho que o cavalo vai aprendendo a fazer as curvas, ele vai aprendendo a andar reto, e depois a gente começa realmente a colocar obstáculos específicos. A Ju está perguntando qual a sua visão em relação ao incentivo da prática do hipismo no Brasil? Incentivo da prática do hipismo no Brasil, se a gente pensar em órgãos competentes, né, a gente não tem muito incentivo. A gente sabe que pessoas que são dirigentes, elas são pessoas que dão parte da vida dela por aquilo dali, e que a única coisa que elas ganham é um monte de aborrecimento, porque poucas pessoas reconhecem, mas eu acho que o incentivo é a gente que tem que fazer, é quem monta. Eu acho que as pessoas que montam, se elas contribuírem um pouco, cada uma delas, a gente vai chegar num ponto longe e bom. Mas se a gente pensar em incentivo de patrocínio, se a gente pensar em incentivo governamental, acho que a gente teria que jogar um pouco de futebol melhor, porque com cavalo a gente não vai ter muita ajuda deles. Esse pensamento é particular. O Ricardo Félix está perguntando se existem várias escolas de ensino. Você se espelhou em alguma específica? Eu sempre respeitei todas as escolas. Eu acho que realmente a gente tem muitos caminhos para chegar em um determinado ponto. Pessoas me ensinaram caminhos diferentes. Eu tentei pegar a melhor parte de cada um desses caminhos para fazer a minha forma de trabalhar. Eu acho que todo profissional tem isso, cada um define a sua forma de trabalhar, como quer trabalhar. Então, eu tentei aí pegar o melhor de cada um das pessoas que quiseram me ensinar. Às vezes eu tive lições contraditórias, contrárias, e eu acho que às vezes o meio do caminho é a melhor opção. Então eu acho que cada um faz a sua forma, que funciona para cumprir os seus objetivos. Para mim, a competência ela é medida no resultado, então as pessoas têm que ter resultado. Elas se propõem a fazer uma determinada coisa, elas têm que fazer aquilo ali acontecer. Então, quando você tem resultado, você é competente. E a gente tenta sempre pegar um pouco de cada um e não ter uma escola só. O Ricardo montou comigo há muito tempo e ele sabe que eu quero que as pessoas que batam asa, façam a forma delas montar. Então, muitos alunos, ex-alunos, são profissionais hoje, e eu acho que eu tenho que respeitar o jeito deles, a forma que eles estão se colocando no esporte, desde que tenham resultado. Se eles não tiverem resultado, eu realmente tenho a liberdade de interferir. Mas eu acho que essas pessoas aí, elas fazem a diferença no esporte. Voltando ao Marcos, ele colocou aqui, eu acho que eu não entendi bem a pergunta dele, né? Ele está falando aqui, na verdade, a minha dificuldade não está exatamente no tamanho do cavalo, mas no diâmetro do seu dorso e barriga. As minhas pernas são curtas, então essa arqueadura fica limitada em cavalos com diâmetros exagerados. Com certeza. A gente falou sobre montabilidade. Eu acho que essa é uma questão de montabilidade. O cavaleiro tem que estar agradável, tem que estar bem no cavalo dele, né? Uma pessoa que tem uma perna
menor, a gente não vai conseguir fazer a perna dela ficar maior, como um cavalo que é largo, que tem o dorso largo, a gente não vai conseguir fazer ele encolher. Então, talvez uma situação aí de troca, se não conseguir se adequar. Eu sou da opinião de sempre tentar todas as chances de se adequar, de melhorar, mas se elas não forem possíveis, aí depois sim uma troca. Mas eu acho que sempre você querer adequar é possível, mas às vezes já tentou, já fez o que tinha que fazer e às vezes não conseguiu, né? Ele até brincou aqui, que falou que você vai sugerir que ele monte um pônei. Não, monta um cavalo mais magro, eu acho que vai ser suficiente. Eu vi aqui. Fábio, obrigada aí, um abraço aí para vocês. Ele colocou parabéns pela palestra, é sempre bom estar trocando conhecimentos, está público, né? Obrigado, Fábio. A Zaida perguntou, qual a sua opinião a respeito de uma linha mais atual que preconiza uma doma mais tardia, com cerca de 5 anos, na tentativa de aumentar o tempo de vida atlética do animal? Bom, eu como gosto de trabalhar com a minha sensibilidade, e eu acho que a gente tem que ter bom senso. Eu acho que se você começar um cavalo jovem demais, se a gente doma um cavalo com 2, com 3 anos, eu acredito realmente que ele tem uma vida útil menor. Mas eu não sei se o fato da gente deixar de domar com 4 para domar com 5 vai fazer esse cavalo durar mais tempo. Depende do que é feito, porque às vezes também a pessoa quer correr atrás do tempo perdido. Então tá bom, eu vou domar com 5, mas aqueles meus 5 anos de trabalho, que eu começo o meu cavalo com 3,5 e lá com 8 ou 9, eu vou estar saltando a prova mais alta. Talvez eu começando com 5 e ter ele ali pronto com 10, 11 anos, será que eu vou conseguir esperar? Será que eu vou pegar aquele meu cavalo que eu vou domar com 5 anos e não vou querer dar uma apressadinha nele, e essa apressadinha aí vai acabar piorando? Então, acho que é uma questão de ter muita disciplina. Eu não vejo nenhum inconveniente o cavalo ser domado com 5 anos. Eu acho que ele está pronto com 4, 4,5 também. Eu, particularmente, gosto de domar os meus cavalos com 4 anos e um pouquinho. Então, acho que com 3 é cedo, mas cada um tem o seu objetivo. Tem gente que tem que fazer a venda, tem gente que tem que fazer a apresentação, tem gente que tem que usar, tem gente que não tem problema sustentar um cavalo por 5 anos no piquete, que pode. Então, acho que pessoas têm que ser respeitadas no que elas querem, no que elas decidem, né? Então, não vejo um problema ser um cavalo de 5 anos ser domado. E agora eu acho que a pessoa que vai domar tem que ter muita disciplina para não apressar, porque de nada adianta você esperar e depois apressar. Às vezes você também vai trocar um problema físico por um problema técnico. Temos um problema. O Daniel está perguntando o que você acha sobre a falta de regulamentação da profissão de instrutor, se essa falta de profissionalização é danosa para a evolução do esporte, em que situação isso se encontra no Brasil? Eu acho que a falta da gente ser profissional realmente oficial no país e tudo, ela é ruim, mas eu não vejo a solução. Eu não sei se os profissionais que são práticos hoje, que na verdade a gente aprende as coisas no dia a dia, com erros e acertos, infelizmente a gente comete erros, e para a gente não cometer erro, teria uma faculdade de equitação. Eu não sei se isso daí é uma coisa viável. A gente, profissional nesse esporte, fazer educação física também talvez melhore em alguma situação, como entender a parte física do cavaleiro, um pouco de pedagogia, um pouco de didática, mas a parte técnica, a parte tática, eu acho que isso daí a gente só consegue aprender fazendo. Eu tenho uma opinião sobre regulamentar isso daí de uma forma onde você hoje
registre todo mundo que dá aula, e daí para frente você comece a preparar os novos professores. Eu acho que isso é uma situação a longo prazo, mas que é viável, mas infelizmente a gente não consegue ter essa organização ainda toda no esporte. Talvez com o crescimento do esporte a gente consiga chegar nisso. O que me deixa tranquilo é que o mercado ele decide muito e ele ajuda. Então, normalmente, você não vê profissionais com nível ruim e uma quantidade enorme de resultado ou de clientes. Então, eu acho que o mercado ele ajuda muito nisso daí. Se a pessoa procurar alguém que tenha muito resultado, ela vai estar na mão de um bom profissional. E se ela for para uma pessoa que não tem resultado nenhum, ela está assumindo esse risco. Mas eu acho que no futuro a gente vai passar por tem que passar por alguma situação, por algum treinamento, onde a gente consiga capacitar melhor as pessoas. E querendo ou não, isso aqui que a gente está fazendo agora acho que é uma grande evolução. Né? Você hoje ter essa quantidade de informação que você tem, para essa quantidade de gente que a gente está aqui numa primeira vez fazendo, né? Isso aqui pode se transformar numa aula, isso aqui pode se transformar num curso. Então, eu acho que com a tecnologia a gente vai avançar nesse sentido, com certeza. O pessoal está chegando aqui, o pessoal já está aberto, tá todo mundo vendo. Se por acaso vocês quiserem uma pergunta que eu não falei, porque vai subindo, está chegando muita pergunta. Flávia, tem uma pergunta, ela foi subindo mesmo, mas uma pergunta que eu li sobre uma criança de 9 anos. Desculpa, eu não consegui ver a pessoa que fez essa pergunta, mas qual a idade ideal de um cavalo para uma criança de 9 anos? Que está saltando em 80 ou 90, se eu não me engano. Dalgliese, qual a idade para um cavalo indicado para uma criança de 9 anos que está saltando 80 centímetros? Eu tenho uma filha de 9 anos e o cavalo dela é o mais velho possível. Se eu puder escolher tiver o de 15, o de 18 e o de 20, eu vou no de 20, porque eu acho que eles cuidam das crianças. Então, na minha opinião, quanto mais experiência tiver esse cavalo, melhor. Quanto menos energia e temperamento, melhor. Então, assim, para uma criança de 9 anos, eu acho que o cavalo final de carreira vai ser o último dono, mais com segurança, e um cavalo que já tenha até saltado um pouco mais alto, eu realmente gosto muito dessa situação. Uma pergunta que ficou lá para cima, do Eduardo. Ele perguntou quais os cavaleiros que tiveram a oportunidade de montar com você. Quais os principais, né, que hoje acho que se tornaram profissionais. Você citar os principais cavaleiros que tiveram a oportunidade de montar com você. Bom, eu outro dia tomei um susto porque eu me achei um velho, né, porque eu fui dar uma olhada no meu histórico, eu já tive mais de 1000 alunos. Então, assim, eu tenho muitos alunos campeões brasileiros, campeões sul-americanos, e que fazem a gente sentir que a gente fez o dever de casa, a sensação do dever cumprido. Mas eu tenho alguns alunos que eu acho que eu pude ajudar na vida deles, que são alunos e amigos, e muito amigos, e eu quero para eles o que eu quero para as minhas filhas. Realmente eles são importantes, porque eu pude ajudar um pouco aí na carreira. Então, o Thiago Ravi hoje é um dos principais cavaleiros do Brasil, um dos cavaleiros mais rápidos. Hoje é o meu sócio e parceiro ali de negócio no Manege. Então, esse cavaleiro é um cavaleiro importante que teve aula comigo desde cedo. O Kitaro e o André são uma dupla de amigos, eu tive a oportunidade de estar com eles agora, e são cavaleiros extremamente talentosos. E uma coisa que chama a atenção é que eles não são só bons cavaleiros, mas são profissionais completos. Eles não são bons e trabalham pouco, eles são bons, trabalham muito, trabalham certo. O meu primeiro ajudante aí, que fez parte da minha carreira, foi o Renato Rodrigues, que hoje é cavaleiro do Agroman, salta as provas grandes e é um excelente cavaleiro e profissional.
O irmão dele, o Rafael Rodrigues, também, eu tive o prazer de trabalhar com ele, e em uma determinada época ele resolveu que ele não ia ser intelectual, ia ser cavaleiro, foi uma coisa importante para a vida dele. Hoje ele é cavaleiro e é dos bons. O Ricardo, que fez pergunta, também já montou comigo aqui. E um grande amigo, que hoje também, na minha opinião, é um dos melhores cavaleiros, o Rafael, que a gente chama de Tatá. E eu tenho no forno aqui um monte de bons garotos, de talentosos, o Juninho, o Bernardo. Eu tenho uma turma aqui de excelentes cavaleiros. Eu vou começar por baixo, tá, pessoal? Porque está subindo. Chegou por último agora, a Adriana perguntou: um cavalo maduro deve saltar quantas vezes por semana? Eu podia responder essa pergunta com uma outra pergunta, né? Porque o cavalo maduro ele pode saltar uma vez ou nenhuma e ele vai estar pronto se fisicamente ele estiver bem. Mas e o cavaleiro dele? Ele precisa saltar quantas vezes por semana? Eu acho que o cavaleiro do cavalo, às vezes, precisa treinar. E se ele só tem esse cavalo maduro, ele também tem que saltar um pouco mais. Então, o cavalo maduro vai saltar 2, 3 vezes por semana. Mas se é um cavalo maduro de um profissional, um cavalo maduro de uma pessoa que já tem conjunto, que tem outros cavalos ou que não precisa estar treinada, esse cavalo não precisa saltar mais de uma vez por semana. Os cavalos não esquecem, na minha opinião, como se salta. O Ricardo perguntou: aprendi que durante o treinamento do seu cavalo você deve usar a mesma pressão nas 2 rédeas e mantê-las alinhadas. O que você acha do uso do EC Hand? Eu sou da opinião que os artifícios eles devem ser usados se eles funcionam bem. Então, se a gente consegue melhorar a performance, às vezes um cavaleiro que tem a mão pesada, ele usa um artifício e isso melhora a performance, ótimo, está funcionando. Agora, mãos paralelas, mãos abertas, rédea direta, rédea contrária, depende da situação, depende do cavalo. Eu tenho uma certeza absoluta, isso daqui não é uma ciência exata, isso daqui é uma coisa de muita sensibilidade. Então, assim, eu acho que às vezes com um cavalo uma coisa funciona de uma forma espetacular e com o cavalo seguinte que você monta, aquilo ali não dá nada certo. Então, às vezes, está tudo muito bom para um cavalo e você acha que se você aplicar tudo aquilo nos outros, pronto, o sucesso está garantido. Errado. Então, depende muito de cavalo para cavalo. Eu acho que a gente tem realmente que conhecer muito o cavalo da gente, e não só o cavalo da gente, como as características da gente também, de chegada, de distância, de equilíbrio, de posicionamento. O Arthur está perguntando: qual o melhor caminho para o cavaleiro que quer viver do hipismo como concursista, pois nem sempre temos capital para bancar isso como um hobby apenas. Não é uma profissão, talvez... Aí, desculpa, só porque eu não consegui terminar, porque subiu. Penso muito no comércio de cavalos, como começar? Bom, primeiro a parte do concursista. Eu acho que a parte do concursista ela é um caminho que a gente tem que estar muito bem preparado para isso. Porque, primeiro, para você ser um cavaleiro profissional concursista, você tem que ser um cavaleiro ganhador. Você tem que ter algum time de cavalo. Para mim, o exemplo do cavaleiro concursista no nosso país hoje é o cavaleiro Zé Roberto, que todo mundo conhece, o maior ganhador de prova que a gente tem. São resultados, é inquestionável, ele tem realmente uma característica de ser um cavaleiro ganhador. Então, eu acho que para quem quer ser um cavaleiro concursista, tem que olhar para um cavaleiro como o Zé Roberto e tentar ver o caminho que ele percorreu para chegar lá. O cavaleiro concursista e o cavaleiro vendedor de cavalo, comerciante, o cavaleiro concursista, ele tem que se preocupar com a prova, com o concurso, com o prêmio, com o resultado, e às vezes o comerciante tem que se preocupar com a apresentação do cavalo dele, o cavalo dele tem que saltar bem, o cavalo, para ser vendido, ele tem que ter uma carreira de apresentações boas. Então, às vezes, talvez
as duas coisas não combinem. Uma coisa vai atrapalhar a outra, talvez, na minha opinião. Eu acho que vender cavalo hoje em dia, e eu acho que cada vez mais a pessoa tem que ser correta e muito responsável. Às vezes você vai comprar um cavalo e qualquer cavalo te serve, não é bem assim. A gente precisa ter muita responsabilidade, porque a gente lida com a segurança das pessoas, a gente lida com expectativas das pessoas, então vender cavalo, comprar cavalo, eu aconselho a ser bem, ser correto, e mesmo tem um monte de problema com isso aí. Oi, deu uma falhada agora na internet, mas acho que voltou. Mais uma pergunta, o que você acha da mudança de embocadura? Aí tá treino, prova. Eu acho que é um pouco chato eu bater nessa tecla, mas o que funciona é bom. E sobre mudança de embocadura, eu tenho opinião formada também minha, pessoal, que é embocadura forte serve para cavalo que tem a boca, às vezes, com problema. Eu vejo uma quantidade de pessoas achando que ela vai resolver o problema da distância, o problema do temperamento do cavalo, o problema do mau uso da perna, o problema do treino inadequado ou do cavalo inadequado com embocadura. Isso aí nunca dá certo. Então, eu sou a favor de embocaduras, eu não tenho absolutamente nada contra, mas específico para o cavalo que tem uma boca difícil, uma boca complicada, e não para o cavalo que é bravo. Às vezes você tem um cavalo bravo e acha que vai usar uma embocadura e que esse cavalo vai ficar manso. Ele não vai ficar manso, ele vai continuar bravo, e talvez a embocadura mais forte não permita que ele faça os movimentos adequados. Então, o que eu vejo quanto à embocadura? Se ela é mal utilizada, ela acaba te gerando, talvez, outro problema. A pessoa tem que ter também uma mão diferente. Se você monta um cavalo com a embocadura leve, de repente você põe a embocadura forte, você tem um cavalo diferente ali, o cavalo vai sentir um pouco mais. Então, tem uma adequação do cavaleiro também. Mas a minha opinião é que quando você tem um problema na boca do cavalo, você deve trocar de embocadura. Mas eu acho que tem que ter um julgamento se realmente o problema está na boca, não está na forma de conduzir, na perna, na mão forte, ou no mau uso de uma espora. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode te trazer benefício, mas também pode te gerar problema se for mal utilizado. O que mais? Tá. Bom, tem muita gente, obrigada, pessoal. Pessoal elogiando Cabral pela palestra, né? Me parabenizando pela iniciativa. A ideia realmente é essa, é compartilhar conhecimento. A Luana falou aqui que na cidade onde ela mora não possui uma escola de equitação. Com apenas uma aula por semana, será que eu vou conseguir um bom desempenho? Vai conseguir um bom desempenho, mas vai demorar mais do que a pessoa que monta todos os dias e tudo. Eu acho que o importante é estar feliz, talvez o desempenho também para você ter um bom desempenho, vai ter que ter um cavalo excelente, por montar pouco, tem as compensações, né? Então, por um lado, eu monto pouco, por outro, eu tenho um excelente cavalo. Eu acho que uma coisa compensa a outra, mas o atleta que monta todos os dias, e tem atletas que montam todos os dias, cavaleiros, amazonas que montam aí de terça a domingo, de segunda a segunda, esses daí vão ter uma evolução muito mais rápida. O Márcio falou aqui que o Renato Rodrigues monta alguns cavalos meus e dá aula para os meus filhos, uma pessoa brilhante, uma pessoa que veio para melhorar o esporte na região de Ribeirão Preto. Até que enfim, né, Renato? Alguém te elogiando. Não, parabéns, parabéns. O Renato é um cavalheiro diferenciado, é um professor diferenciado, os resultados dele estão aí para a gente admirar e parabenizar. A Edilane faz um comentário sobre a Federação Gaúcha, de que tem certificado ótimos instrutores de equitação. Eu acho que essa certificação dos professores ela é muito boa.
Eu não sou a favor de tirar absolutamente ninguém do esporte, seja profissional ou cavaleiro. Eu acho que a gente tem que ter atitudes e ações para que o esporte cresça. O esporte crescendo, ele é melhor para nós praticantes, né? Profissionais, melhor ainda. Mas eu acho que é ótimo, eu acho que isso aí vai começar pelas federações de certificar os seus profissionais e, em seguida, fazer treinamento para esses profissionais certificados e ajudar os atletas a escolher o profissional adequado para cada um. O Ricardo Félix, ele está perguntando qual a sua posição sobre o intercâmbio Brasil-Europa, se você se recicla e se você aconselha a saída. Ele fala também que admira muito o seu trabalho, por isso gostaria de saber o que você faz para sempre melhorar e quais os projetos futuros, e te parabeniza. Bom, obrigado, Ricardo. Bom, são muitas perguntas e uma pergunta só. Mas eu acho que a ida à Europa, ela é benéfica. Lá estão os melhores cavaleiros do mundo, a gente sabe disso. Lá estão os melhores concursos do mundo. Eu acho que quando a gente vê as melhores coisas do mundo, a gente melhora. Quanto à minha reciclagem, ela está aqui, né? Eu sou um cavaleiro, eu sou um treinador, minha vida é dentro de uma pista, não é na frente de um computador. Eu estou tentando me melhorar, porque eu acredito realmente que isso daqui que a gente está fazendo agora é bom para o esporte, é bom para todo mundo. Então eu estou sempre tentando me atualizar, eu acho que eu não posso parar no tempo. Eu sou humilde realmente para aprender coisas novas, como eu estou aprendendo a fazer isso daqui. Eu quero melhorar tanto a minha equitação quanto a minha aula. Hoje, como a gente já tem uma experiência, o processo de aprendizado e de melhora ele é um pouco mais devagar, mas ele não pode nunca parar. Então, eu acho que assim, o profissional, o cavaleiro, que ele, se em algum momento da carreira dele ele achar que ele já sabe tudo, esse daí ele está começando a piorar nesse momento. Então, eu acho que a gente tem sempre que melhorar. Uma vez me perguntaram sobre os meus ídolos, e os meus ídolos são os meus alunos. Eu realmente adoro ver os meus alunos montar. Então, assim, eu acho que a gente aprende com os nossos alunos, a gente aprende trocando informação. É uma coisa que eu não vou deixar de fazer, a não ser que eu desista. O meu projeto para o futuro é realmente ter bons alunos. Eu acabei me encaminhando muito mais para uma carreira de treinador do que de cavaleiro, até mesmo pela minha posição geográfica. Então eu hoje treino muito mais do que monto. As pessoas têm me chamado bastante aí para fazer clínicas e um pouco de consultoria, tentar planejar um pouco das carreiras. Eu acho que o meu caminho é esse rumo aí de técnico e treinador, e infelizmente eu adoro montar, adoro competir, mas cada vez as pessoas me puxam mais para treinar, e eu realmente gosto muito dessa função. O Daniel diz aqui, né, que não podemos deixar de pedir que você fale um pouco da Escola de Equitação da Hípica de Brasília. Esse é o modelo de trabalho e gestão. Escola essa a qual você sempre teve papel muito importante. Bom, Daniel, obrigado. A Escola de Equitação de Brasília hoje, e há algum tempo, ela já é um modelo. O que a gente preza são alguns níveis de cavaleiros. Então, a escola ela forma os alunos. Você tem níveis de equitação e de aula separado. A gente hoje tem tudo organizado. O que um aluno deve fazer e saber para sair do nível 1 e ir para o nível 2, o que um aluno deve saber e fazer para sair do nível 2 e ir para o nível 3. Então, acho que esse modelo de gestão, de organização e de planejamento é o melhor modelo para a gente poder se entender, não só com alunos, mas com pais de alunos. Eu acho que a pessoa que vai começar a trabalhar com cavalo, a praticar um esporte, ela deve ter uma atenção para uma pessoa que nunca fez.
Eu acho que as pessoas não podem chegar numa escola para aprender e a gente achar que ela já sabe. Então, você pega um aluno que nunca viu um cavalo, como você pega um aluno que já montou em algum momento, que tem uma fazenda, e vai trabalhar com esse tipo de aluno. Então, acho que o modelo de gestão de você ter os níveis organizados e, em algum momento, no momento final, você formar os alunos e incentivar esses alunos a entrar no esporte, para mim, é o melhor modelo. Eu acho que aquela escola que tem o aluno durante uma quantidade de tempo muito grande, ela acaba se atrapalhando porque esse aluno começa a exigir coisas que a escola não é capaz de suprir, né? Às vezes com os profissionais ou com os próprios cavalos de escola. Um aluno que está 5 anos numa escola, ele tem um grau de exigência que não condiz à escola. Então, acho que esse modelo de gestão aí da Escola de Brasília é o que faz o sucesso dela. Rafaela, obrigada, Rafa. Rafa daqui de Brasília, Rafaela Miller, está parabenizando a gente. Excelente palestra, fica no aguardo das novidades do Equestre Online. Obrigado, Rafa. Não sei se eu passei por alguma pergunta, é porque as perguntas vão chegando e vai descendo. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente está aqui, o Cabral está à disposição, né? Cabral, já 1h40 de palestra significa que o pessoal gostou, né? Eu acho que realmente foi bem relevante. As pessoas fizeram bastante pergunta, muita gente elogiando, dando parabéns. E eu fico muito feliz, porque a ideia realmente é essa, é conseguir passar um conteúdo relevante e que agregue as pessoas de alguma forma. Eu também estou muito satisfeito, queria encerrar aqui agradecendo a Flávia e as pessoas que participaram. Eu realmente, isso aqui para mim foi um desafio de ser o primeiro a fazer, de nunca ter visto ninguém fazer. Então, para mim foi muito legal, fiquei muito feliz da quantidade de pessoas que assistiram e participaram. E eu acho que isso aí é um feedback para a gente fazer outras vezes. Eu acho que críticas construtivas também podem vir, vão ser muito bem aceitas pela Flávia, e no meu caso aqui, por mim também. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode já deixar no ar aí, uma outra, se as pessoas gostaram, eu estou à disposição para outros temas, podem sugerir temas e vamos elaborar e tentar melhorar a cada dia mais isso aqui. Chegou uma pergunta da Rebeca, ela está perguntando se você acha necessário também ensino teórico para os alunos. Sim, eu acho que quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Então, ensino teórico, ensino prático, as coisas se completam, mas conhecimento faz a diferença. Quanto mais conhecimento, melhor a gente vai ser, não tenho dúvida. O Daniel agradece a disponibilidade e atenção do Cabral, que é um cavaleiro de grande prestígio do nosso hipismo. E convidamos a virem conhecer o hipismo do Pará, que vem uma crescente ativa, principalmente com a recente criação da nossa federação. Parabéns, Daniel. Estou sempre à disposição. Se precisar da gente em qualquer momento, eu sei que a Flávia, falo por nós dois aí, também vai estar sempre à disposição de quem quer melhorar, de quem quer crescer, e parabéns aí pela iniciativa, tem minha torcida, e vamos fazer um campeonato aí para a gente prestigiar e conhecer. Isso mesmo, Daniel, pode contar com a gente. Adriana, obrigada, Adriana Guedes da Cavalo, sempre dando um apoio aí pra gente. Valeu, Adriana. Dilaine também, obrigada, Dilaine. O Daugliese falou, você saiu muito bem, Cabral, show. Paulo, adorei a palestra e conhecer mais do professor Cabral, parabéns a vocês. Flávia. Gente, obrigada, realmente é muito gratificante. A ideia é essa mesmo. Peço a ajuda de vocês, eu deixei meu e-mail aí no chat, mas é flavia@equestreonline.com.br. Eu também estou nas redes sociais, no Facebook, tem o site, é muito fácil entrar em contato comigo. Sugestões de palestras, né? De palestras de outras pessoas, e se você tem algum conteúdo e quiser fazer uma palestra também, vai ser sempre muito bem-vindo. A ideia é essa. É a primeira, né? Mas eu tenho certeza que essa vai ser a primeira de várias outras que a gente vai fazer, que eu quero promover. O Cabral também está aí disponível para fazer outras palestras sobre outros temas, né, Cabral?
Com certeza, adorei. A Flávia dá trabalho demais, mas foi jóia. Bom, estou à disposição, pessoal. O que vocês precisarem, contem sempre comigo. Então, gente, obrigada mesmo. 1h46 de palestra, né? Eu acho que foi muito bom, Cabral. Obrigada pela sua atenção. Eu acho que o conteúdo foi bem relevante. Vem o Thiago Camargo. Boa noite. Gostaria de parabenizar essa iniciativa da Flávia e registrar aqui minha grande admiração por esse profissional e principalmente pela pessoa que o Cabral é. Um excelente para todos os alunos, para todos os profissionais e todos os amantes do cavalo. Com certeza o Cabral é ícone quando o assunto é hipismo brasileiro. Grande abraço. Valeu, Thiago. Valeu, Thiagão. Obrigado. Gente, tem mais alguma pergunta ou a gente pode encerrar? Esperar aí ver se surge mais alguma. O Eduardo também parabenizando a gente, né? Tive pouco tempo, aprendi muito, Cabral. Parabéns, muito obrigada. Está chegando aqui o pessoal agradecendo. Zaida, parabéns novamente. Estamos aguardando ansiosamente a próxima. Rebeca, muito obrigada. Adorei a difusão do nosso esporte, também de dicas vindas de cavaleiros prestigiosos, como Cabral, um excelente instrutor. Parabéns, Flávio Cabral. Gente, obrigada mesmo, viu? Valeu aí pela vocês estarem aqui até agora escutando a gente. E é isso aí. Eu queria, dia 11, a gente tem um bate-papo com o Cavaleiro Bernardo Rezende Alves, né, o Cavaleiro Olímpico, que vai vir dar uma clínica no Brasil. Ele vai fazer a clínica em Brasília e também no Sul. Então, convido vocês também para participarem desse bate-papo com ele. Tá? E estão vindo outras palestras por aí, já conversei com algumas pessoas, só estou precisando fechar datas para poder divulgar, mas já tem várias palestras já encaminhadas. E eu aguardo aí as sugestões de vocês também. Cabral, obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. E qualquer coisa, tem o meu e-mail também. Fiquem à vontade para qualquer dúvida, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Cabral, obrigada mesmo, tá? Obrigado, Flávio. Abraço. Já vou deixar marcada a próxima, tá bom? Beleza. Então, gente, boa noite para vocês. Até a próxima. Vou fechar aqui. Tchau.